Cesta de Música. Olha só, eu tenho ao meu lado um sanfoneiro. É lindo, sanfona é lindo, o som da sanfona é lindo. É o compositor, sanfoneiro, instrumentista Lulinha Alencar, fechando aqui a série do quadro Cesta de Música. Que lindo, Lulinha Alencar. Boa noite para você. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio CBN. Prazer para mim estar aqui ao seu lado em mais uma Cesta de Música. Lulinha Alencar, ele que reúne as origens sertanejas à urbanidade, né? Você acrescenta também elementos mais contemporâneos, mais urbanos, não é isso? É um bem texto de release isso, né? Mas é mais ou menos isso. É que eu, como sou do sertão do Rio Grande do Norte, tive que me redescobrir morando em cidade grande. Uhum. Então você acaba fazendo música e sendo influenciado por várias tendências de música. Você acaba misturando um pouquinho cada um, sem perder a sua origem, né? Sim. Que é um admirador de Luiz Gonzaga, né? Ao lado de Dominguinhos, fez uma turnê no centenário do Rei do Baião e está lançando agora, o Lulinha Alencar, o CD Sem Gonzaga. É Sem Gonzaga com 100, com a letra C. Exatamente, né? exatamente. É uma menção ao centenário de Gonzaga e faz também referência à sua ausência, né? Entre... Sem Gonzaga e 100 anos de Gonzaga. Em 2012 fez 100 anos de seu nascimento. Exatamente. Esse é o seu primeiro disco? É, o meu primeiro disco solo, com meu nome. É o meu primeiro disco e demorou mesmo para gravar. Muita gente pedia antes: cadê o seu disco, rapaz? Você toca tão bonitinho, arruma e faz logo um disco. Eu digo: calma, não tá na hora ainda. Eu esperei um pouquinho mais e acabei gravando esse disco em homenagem a Gonzaga. Gonzaga, pois é. E aí você escolhe um repertório representativo, né, de Luiz Gonzaga. E coloca, inclusive, o ano em que foi gravado cada uma das músicas. E todas instrumentais, não é isso? Exato. É uma fase de Gonzaga dos anos 40, que ele foi o ano que ele chegou no Rio de Janeiro. Então, como ele ainda não era um cantador, era apenas um músico instrumentista. Então ele compunha muitas músicas instrumentais, até a Rádio Nacional permitir que ele cantasse. Ele era apenas um instrumentista, um solista, e compôs várias coisas muito, muito bonitas. Eu fiquei conhecendo esse trabalho de Gonzaga, conheci algumas instrumentais, mas depois que eu fiz um concerto com o Maurício Carrilho, isso em 2011, foi onde eu descobri mais músicas. Ele apresentou pra gente outras músicas de Gonzaga. Eu fiquei muito encantado com aquele repertório e disse que um dia eu iria gravar um disco em homenagem a Gonzaga. Não era para ser o primeiro, mas acabou que a sua estreia com Luiz Gonzaga, aproveitei, né? o centenário. E é interessante, porque Luiz Gonzaga é absolutamente popular, e a gente lembra dele pela figura, ele cantando e o ritmo, né, todo. Mas ele tinha o conhecimento ele era um instrumentista, embora também autodidata, assim como você. Exatamente, Gonzaga era autodidata. Com certeza, na maioria desses sanfoneiros que nascem nos sertões por aí, pelo Nordeste, são todos aprendem a tocar, tem o dom, logicamente, de tocar da música, mas aprende na raça.
Aprendi no ouvido. No ouvido. Exatamente. Dominguinhos também. Dominguinhos também. Começa dedilhando ali no peito, depois... Gonzaga gravou como primeira música em 1941 dele, o Vira e Mexe. Que o Vira e Mexe, que também é a primeira faixa do disco, do Sem Gonzaga. Eu quis começar pelo começo, né? Em que ele mostra muito essa história do resfolego da sanfona, que é usar o fole da sanfona pra fazer a gente dançar. Tá, mas antes de você mostrar o Vira e Mexe, só dá um exemplo do que é o resfolego aqui pra gente entender. Isso é muito Luiz Gonzaga. Ele criou isso. Ele criou isso, exatamente. Enquanto o italiano tocava mais puladinho, ele usava o fole. O fole que é o lado direito aqui da sanfona. Exatamente, o fole que é o do meio, né? Ah, é o que abre e fecha aqui, essas lasquinhas aqui do meio. Uhum. Onde está o pulmão da sanfona. Aliás, a sanfona é um instrumento incrível, hein? Difícil também, né? Muito difícil. A gente sempre acaba sendo sempre um aspirante a sanfoneiro, porque até chegar a um nível de bom instrumentista, nesse instrumento tem que ter muita dedicação. Eu tô correndo atrás. Você tem o teclado do lado direito. A sanfona explica pra gente aqui de uma forma assim didática. Que é, como eu te falei, como a sanfona tem essa vantagem do autoacompanhamento, né? De você poder tocar e se acompanhar. Você fazer uma melodia e se acompanhar e ter um conjunto tocando do outro lado. E aí você faz isso, quer dizer, o seu lado esquerdo não está necessariamente conectado com o que faz o seu lado direito. É verdade, tem uma divisão rítmica que você tem que ter, né? Tem que... Se eu for pensar para tocar, eu acabo não me atrapalhando e não conseguindo tocar. É meio tateando aqui os baixos, a gente dá uma tateada, acha os botões certos, às vezes a gente erra bastante porque não dá para ver, né? Mas a gente vai correndo atrás. Legal. E ainda tem o fole, né? E ainda tem que abrir e fechar. Ainda tem que abrir e fechar. Não é fácil não, gente, tocar sanfona. Eu vendo o Zé de Cesário tocando lá pelos pés de serra do Rio Grande do Norte, eu guardei tudo aquilo aqui dentro da cachola e tento botar em prática. Que é seu pai. Que é meu pai. Pois é. Que foi sua grande inspiração. Exato. Eu desde pequenininho toquei com ele zabumba e triângulo. E quando vim pra cá, pra São Paulo, em busca de divulgar a minha música mesmo, mostrar minhas composições, que eu estava começando a compor como pianista, como tecladista. Ele acabou dizendo que eu só vinha pra cá se tivesse com uma sanfona. Aí acabei comprando uma sanfoninha mesmo sem tocar. Aí tava lá guardada aqui, há 14 anos atrás isso. Comecei a tocar, acabei virando um sanfoneiro ali, um aspirante a sanfoneiro. Um sanfoneiro que acompanha grandes artistas, né? E que tem uma carreira internacional, inclusive. O Lulinha Alencar faz shows fora do país também, faço, né? Faço sim. Teve essa oportunidade de sair do país algumas vezes, não só com o meu trabalho, mas com grupos que faço parte, como Orquestra Popular de Câmara, Moderna Tradição, que é um grupo de choro, com grandes chorões daqui de São Paulo, Isaías, o Israel de Almeida, Benjamin Taub, Guelo. Já fui com várias formações para fora do país divulgar a nossa música lá, que é muito bem recebida sempre. Que bom, né? Sanfona e acordeão são... Sanfona e acordeão, que eu saiba, é a mesma coisa. Nunca me disseram ao contrário, não. Só muda o nome. Gonzaga dizia que sanfona é instrumento de pobre e acordeão é instrumento de rico.
Entendi. Mas é o mesmo instrumento, é só o termo que muda. É o mesmo instrumento. Porque Sertanejo toca sanfona e quem estuda aqui é a música, quem se forma em acordeão, em sanfona, é acordeonista. Olha só que coincidência, o Lulinha Alencar, além de chamar Luiz, que é o mesmo nome de Luiz Gonzaga, nasceu no mesmo dia. É verdade. No Rei do Baião, no dia 13 de dezembro. Exatamente, Né? exatamente. Dei essa sorte. É. Aliás, a gente fez eu ia seguir a sequência aqui cronológica, mas vamos colocar, então, tem uma música, né? 13 de dezembro, Luiz Gonzaga e Zé Dantas, justamente sobre a data do seu aniversário. Exatamente, eu brinco nos concertos que digo que Gonzaga fez uma música em homenagem a mim. Tá vendo? Que é o 13 de dezembro. E que Gil veio a pôr uma letra depois, uma letra super bonita, que diz assim, finalzinho, bem que essa noite eu vi gente chegando, eu vi sapo saltitando, a longe eu vi o ronco alegre do trovão. Alguma coisa forte pra valer tava pra acontecer na região. Quando o galo cantou, o dia raiou, eu imaginei. É que hoje é 13 de dezembro e 13 de dezembro nasceu nosso rei. Bom. Eu não sou cantor não, mas só pra ilustrar. Vamos ouvir a faixa do CD, então, só instrumental, vamos lá. Você diz que não é bom pra cantar. Você faz o seu repertório todo, as suas composições, as suas gravações, tudo instrumental. É instrumental. O meu trabalho é um trabalho de música instrumental. Eu não tenho esse... Dominguinhos até perguntava, ô Linha, tu não canta não, é? Eu disse, canto não. Ele disse, ih, rapaz, não vai dar certo. Porque... Tem que todo sanfoneiro tem que cantar, homem. Tu vai morrer de fome com esse negócio de música instrumental. Mas eu continuo fazendo música instrumental. Lulinha Alencar, que fez uma turnê com Dominguinhos, né? Em homenagem eu tive esse privilégio, né? De, no ano do centenário de Gonzaga, ele me convidar para ir. Porque todo ano é certo que Domingos ia para o Nordeste para fazer aquela sequência de shows pelo São João, pelas cidades de festejos juninos do Nordeste. E eu tive essa oportunidade e, por coincidência, no ano do centenário de Gonzaga. Então foi muito bonito para mim. Eu gostei muito de ter participado. É realmente um aprendizado ter viajado com ele naquele ano. É ele que conheceu. Aliás, ele é, vamos dizer assim, um sucessor de Gonzagão, o herdeiro né? musical de Gonzaga. Musical, sim, exatamente. Sim. Que honra, né? Exatamente, foi muito bom. Santana é uma valsa que leva o nome da mãe de Gonzaga. E aí eu queria entender se a sanfona, com toda essa sua riqueza musical, ela apenas, o que não é pouco, se ajusta a ritmos brasileiros e sertanejos, ou se dá para incluir a sanfona, a musicalidade da sanfona também em outros gêneros musicais? Não, ela tá muito voltada pro forró, pro choro
mais pro forró, né? Porque todo mundo, por causa de Gonzaga. Mas eu acredito que sanfona você possa tocar qualquer tipo de música com ela. Se você abrir um pouco a cabeça e procurar música do mundo, toda música tem uma sanfona. Você encontra discos de música celta com sanfona, de música árabe com sanfona. Então a sanfona cai bem, acredito eu que em todo tipo de música, até no rock and roll. Até no rock and roll. Até no rock and roll. Dá pra improvisar muito na sanfona, é isso? Dá pra improvisar. Vem Lulinha Alencar. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Sim. Baião, forró, shot. Explica pra gente. Então, eu não sou nenhum um conhecedor da coisa ali, um pesquisador, nem estudei a história do baião. Mas o forró é simples definir o baião do forró. É que o forró, ele é a festa. E o baião é o ritmo. Então, quando a gente fala, vamos dançar um forró, na verdade não é exatamente isso. Não, vamos dançar um baião. Vamos à festa, né? Vamos à festa. O forró, ele inclui eu vou dar um exemplo, ilustrar aqui. O forró, ele tem o baião, que é... Ele tem o shot. Ele tem o arrasta-pé. E também as valsas. Gonzaga tocava as valsas. Meu pai tocou valsas, tocava polcas. Então o forró é a grande festa. A grande festa. E os ritmos são baião, chachado, shot. E a origem do termo forró também é muito boa, né? Parece que me parece que foi por causa dessa coisa dos americanos ali na costa do Nordeste, que iam pros baiões, pros forró, e que eles falavam forró. Então aí veio daí, o nordestino acho que pegou daí, esse forró, vamos lá para no forró todos, né? Forró, aí já virou forró. Vamos lá no forró dos americanos lá. E aí virou. Pé de Serra é onde a gente nasceu, né? Assim como o Gonzaga, eu também nasci num pé de serra, num sertão do Rio Grande do Norte, na minha cidade chamada Rafael Godeiro, lá na Tromba do Elefante ali. O mapa do Rio Grande do Norte parece um elefante. Nasci lá na Tromba do Elefante, já quase divisa com a Paraíba. Faz divisa ali com a Paraíba. E o Pé de Serra que Gonzaga gravou, eu imagino que é justamente isso, é o Pé de Serra dele. Porque ele nasceu ali no Exu, no pé da Serra do Araripe, onde que também que é a divisa com o Ceará. Então esse Pé de Serra é um baiãozinho que ele fez para ilustrar esse lugar dele lá. Eu vim compor na sanfona já recentemente. Eu sempre compunha as minhas músicas no piano. Tem uma brincadeira engraçada que uns amigos falavam aqui: Lulinha veio para São Paulo
achando que ia tocar jazz, achando que ia tocar soul, achando que ia tocar não sei o que, virou um forrozeiro da moléstia. Não, e aí, olha o time. Aí você foi trabalhar com Elba Ramalho, com Geraldo Azevedo, com Chico César. É verdade. Como é que foi? Foi bom encontrar esses amigos nordestinos todos por aqui. Mas você já conhecia eles? Como é que começou? Porque eu imagino você chegando do Nordeste pra ser pianista com uma sanfona. Uma mão na frente e outra atrás. Como é que foi? Como é que começou? Quando as pessoas... Quando eu já comecei, estava tocando mais o instrumento, as pessoas ficam... Naturalmente as pessoas ficam sabendo. E se você faz um trabalho coerente, se você toca direitinho, aí as pessoas acabam te convidando para fazer outros trabalhos, né? Isso é normal em qualquer área, né? E Geraldo foi uma das primeiras pessoas que eu toquei aqui no Sudeste. Né? E Elba também, todo mundo. Depois o Chico, meu quase que ele é de Catolé do Rocha ali. Chico César. Bem pertinho lá de Rafael Godeiro. Dei sorte o próprio Antônio Nóbrega, que é outro que eu tenho muito carinho. Já trouxemos Antônio Nóbrega aqui, inclusive no Cesta de Música também. Que bom. Enfim, foi um aprendizado sempre para mim tocar com outras pessoas, né? Eu contribuo pro trabalho deles, que é uma troca, né? E aprende muito. E aprendo, também, né? Aprendo bastante a como conviver a como acompanhá-los, como mostrar minha música. Sim, é uma experiência que vivo até hoje. Ao pé de serra aí. O Luli Alencar tocou ao vivo na sanfona e agora você ouve a gravação do CD, que ele está lançando, o CD Sem Gonzaga, com o repertório de Luiz Gonzaga. O que mais me chama a atenção, Tânia, nesse repertório de Gonzaga é justamente a simplicidade que ele tinha para compor, né? As músicas são muito simples. O acordeão tá tendo muita força no nosso país. É um instrumento que tá voltando não, já tá nunca... Uma época saiu um pouco de cena, mas hoje em dia a sanfona, você vê ela cada vez mais por aí nos palcos com garotos, com meninos jovens tocando esse instrumento. E eu fico muito feliz com isso, que leve a nossa música adiante. Que incrível, né? A sanfona, ela consegue ser alegre e triste também, né? Sim, Então, a sanfona... tristeza profunda em alguns momentos. Exatamente, ela tem uma dinâmica muito grande, né? Ela deixa você feliz, por isso que eu falei que a sanfona pode entrar em qualquer estilo de música que ela te leva. Dá pra se encaixar até no rock, né? Como você já ousou fazer. Até no rock and roll. Até no rock and roll. E o baião tem um pouquinho de rock and roll, né? Na batida, esse negócio acho que tem um pouco. O Gonzaga era meio rock and roll, né? Essa coisa do que ele falou do blues americano, tem essa coisa também do que é meio blues, isso também, né? É tudo uma música. Acredito que a nossa música é uma música só. A música do mundo todo é uma só.
E é você sozinho mesmo na sanfona, o CD. É, sozinho. Foi uma experiência muito bacana tá gravando esse disco. Eu imaginava que um dia, como eu fui aprendendo a tocar sanfona no tateado aqui, eu sempre dizia comigo mesmo, um dia eu vou gravar um disco de sanfona solo, porque com as coisas que você vai criando, né, vai aprendendo a fazer aqui sozinho. E acabou sendo esse de Gonzaga. E sozinho ali, você no estúdio, só você, é muito, muito interessante, né? Você traz tudo para si, a responsabilidade. Você acaba ouvindo mais detalhes que você não escuta quando você está com um grupo. Então você tem que ser um pouco mais perfeccionista para deixar o disco bem bonitinho para vocês. Mas enfim, foi uma experiência muito interessante. E quero gravar outros. Agora eu queria falar do Dominguinhos, já que você fez essa turnê com ele. Sim. E tem as 2 últimas faixas do seu CD em homenagem a ele, né? O disco tinha... O número 13 envolve muito esse disco, para começar pela data de aniversário do Gonzaga. E depois eu escolhendo o repertório, acabou em 13. E eu fiz a música chamada, que dá nome ao disco, Sem Gonzaga, que é a 13ª faixa. E eu decidi que o disco ia ter 13 músicas. Aí, como diz o meu querido Rolando Boldrin, Dominguinhos partiu fora do combinado. Né? Partiu fora do combinado. E eu não podia deixar de homenageá-lo também, de estender essa homenagem a Dominguinhos. E gravei uma música que compus nessa viagem com ele, chamada O Meu Último São João. Depois eu vim dar esse Meu Último São João. E gravei um improviso dele, lindo, que ele faz num filme chamado O Milagre de Santa Luzia, do querido Sérgio Rosenblit, que eu acabei dando o nome de Sanfonizador, que era um nome que Gonzaga também gostava de ser chamado. Mas como é que é? Você ouviu Dominguinhos fazendo um improviso no filme ele faz um improviso. Esse improviso ele chora no improviso. É muito emocionante esse improviso dele. E é um improviso mesmo, é uma música que está sendo criada ali naquele momento. Ai, que bonito. É lindo. E eu botei essa música para tocar várias vezes e, como a gente costuma fazer, tirei de ouvido ali, porque a música não estava escrita, obviamente, era um improviso. Tirei de ouvido e gravei, como ninguém nunca havia gravado, e eu dei o nome tive essa audácia de dar nome à música de Domingos, Sanfonizador, que era um nome que Gonzaga gostava de ser chamado, não só de sanfoneiro, mas sanfonizador. Sanfonizador, que bonito, é lindo, hein? Que é lindo. É lindo isso. Coisas que você falou aqui. Quem quiser conhecer mais do trabalho, pode ir lá nessas páginas sociais. Sim, você tá no Facebook, né? Lulinha Alencar. Eu te achei lá. Colocar Lulinha Alencar, né? Exatamente, é só colocar Lulinha Alencar, tô por lá. O disco está sendo distribuído pelo Núcleo Contemporâneo. Quem quiser é só mandar um e-mail para zelauza, zelauza, @gmail.com, que a gente envia o disco para onde quer que tu tiver. E eu sei que o Lulinha Alencar tem uma homenagem aqui final. Ah, né? É verdade. Uma homenagem final porque... Outro mestre que nós acabamos de perder, que eu tive também a honra de estar com ele, de estar ao lado, olhando, espiando ele tocar e tocando junto, aprendendo com ele também. E infelizmente perdemos o nosso querido Zé Menezes, com 93 anos, foi... E eu tive essa honra de também estar ao seu lado, tocar. Eu queria encerrar o programa, pedir licença a Gonzaga. Vamos encerrar com o Zé Menezes. E eu tenho certeza que todo mundo conhece esse que você vai tocar. Eu também tenho certeza, porque essa música ela foi tema da abertura dos Trapalhões, que acho que pouca gente sabe que foi o Zé que compôs
essa música. Eu até botei na internet hoje que os nossos grandes mestres, eles não... muita gente diz que eles não morrem, né? Eles se encantam. E eu também acredito nisso, que eles são encantados agora. Tudo bem, então vamos ouvir a trilha dos Trapalhões na Sanfona, em uma homenagem a Zé Menezes. Cesta de Música.